Sabe aquela velha história de que carboidrato é o grande vilão da dieta? Pois é, por muitos anos ele foi associado à culpa, ao ganho de peso, à falta de controle. Mas essa visão, além de muito limitada, pode ser bem adoecedora emocionalmente. Hoje a gente vai desmontar essa ideia e olhar para a nutrição de um jeito diferente, com mais consciência e, principalmente, mais respeito pelo nosso corpo. E para começar, essa frase já diz tudo, né? O problema nunca esteve no pão ou no macarrão. O problema sempre foi a forma como a gente se relaciona com a comida e, no fim das contas, com a gente mesmo. Então, como é que a gente transformou um simples nutriente nesse inimigo imaginário? A gente criou uma narrativa de medo onde comer um carboidrato virou quase um deslize moral. Mas a proposta aqui é justamente o contrário, entender que nutrição de verdade é sobre incluir e não sobreviver em uma guerra constante com um prato de comida. E olha que interessante, essa guerra não é só na nossa cabeça. Quando a gente encara um alimento como um inimigo, o nosso corpo reage de verdade. Ele entra em estado de alerta, como se estivesse sob ameaça. E um corpo em alerta, em modo de sobrevivência, não consegue fazer escolhas conscientes. Ele só reage. E esse estado de alerta constante acaba nos jogando num ciclo vicioso, sabe? Aquele ciclo bem conhecido de restrição e depois compulsão. Cortar os carboidratos de forma super rígida parece uma boa ideia, mas na prática, o resultado pode ser exatamente o oposto do que a gente espera. Funciona mais ou menos assim. Primeiro vem a restrição super rígida. O corpo entende isso como uma ameaça, uma privação. Aí começa a ansiedade, os pensamentos que não saem da cabeça sobre comida. E o que acontece depois? Muitas vezes um episódio de compulsão, seguido por aquela sensação horrível de perda de controle. E o ponto mais importante é, isso não é falta de disciplina. É o seu corpo, de forma muito inteligente, tentando se proteger. É por isso que muita gente que vive nesse ciclo pensa, eu preciso de mais controle, mais disciplina. Mas a virada de chave, na verdade, é outra. Talvez o que falte não seja controle, e sim mais escuta, mais regularidade. É trocar a mentalidade de controle pela mentalidade de escuta ao que o corpo realmente precisa. Ok, já entendemos o problema. Agora vamos mudar o foco. Afinal, para que servem os carboidratos? Qual é o verdadeiro papel deles no nosso organismo? É hora de tirar essa capa de vilão e entender a função essencial que eles têm. Olha só, o carboidrato é simplesmente uma das nossas principais fontes de energia. Ele é fundamental para o cérebro funcionar bem, ajuda na produção de serotonina, que é o que nos dá a sensação de bem-estar e ainda contribui para a estabilidade do humor. Em resumo, ele dá ao corpo uma sensação de segurança. A analogia mais simples é essa: carboidrato é combustível. E um carro sem combustível não anda direito, certo? Com o nosso corpo é a mesma coisa. A falta desse combustível principal gera uma verdadeira desorganização interna. Não tem como funcionar bem. Tá, entendi. Mas e na prática? Como eu faço? A resposta não é buscar uma alimentação perfeita, mas sim pensar em 3 palavrinhas mágicas: qualidade, contexto e combinação. É sobre aprender a incluir os carboidratos de um jeito inteligente. E quando a gente fala de bons carboidratos, estamos falando de comida de verdade. Arroz, batata, frutas, aveia, feijão, lentilha. Alimentos que, além de energia, oferecem nutrientes. Eles ajudam a manter o açúcar no sangue mais estável, o que diminui aqueles picos de ansiedade e constrói uma relação muito mais tranquila com a comida. E o grande segredo está aqui, na combinação. Quando você junta o carboidrato com uma boa fonte de proteína e uma gordura saudável na mesma refeição, você sinaliza para o seu corpo que está tudo bem, que ele está seguro. Com isso, a fome fica mais previsível e aquela vontade compulsiva perde muita, mas muita força. E essa é talvez a ideia mais poderosa de todas. Muitas vezes, aquela vontade louca por carboidratos não é gula, não é falta de controle. É simplesmente uma resposta do seu corpo à falta dele. É o seu corpo pedindo, às vezes até gritando, pelo combustível que ele precisa para funcionar. No fim das contas, é sobre isso que estamos falando, sobre maturidade alimentar. E maturidade não é cortar grupos de alimentos da sua vida. É saber incluir com consciência, respeitando as necessidades do seu corpo e também o seu momento, o seu contexto emocional. Então, que fique bem claro, o que adoece não é o carboidrato. O que realmente nos faz mal é construir uma relação com a comida que é baseada em medo, em culpa e em punição constante. É essa guerra que nos desgasta
Por isso, comer carboidratos pode ser sim um ato de autorrespeito. Pode ser a sua forma de dizer para o seu próprio corpo: ei, eu tô te escutando, eu vou te nutrir, pode ficar tranquilo, você está seguro. Porque nutrição não precisa ser punição. Na verdade, ela deveria ser sempre sobre cuidado, sobre consciência e sobre maturidade emocional. Então fica essa reflexão final. Para você, hoje, comer tem sido um ato de punição ou um ato de cuidado? A sua resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para transformar completamente a sua relação com a comida e com você. Este conteúdo fez sentido para você? Curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se